O PSDB afirmou nas redes sociais que chamar impeachment de golpe é um discurso extremista. A manifestação ocorreu nesta quarta-feira após o site oficial do Palácio do Planalto ter se referido dessa forma ao processo envolvendo Dilma Rousseff. Segundo os tucanos, chamar de golpe o impeachment é um ataque à democracia, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Aécio Neves também criticou a menção. Em nota, o parlamentar disse que se trata de uma fake news para atender aos interesses políticos do PT. Pavinato. Olha, pode ser até chamado de terrorismo do jeito que a coisa está. Não é? Porque quem fala que não é terrorismo, coisa que não é. Porque os atos de Brasília não tem terrorismo dia 8. Tem outros crimes. 7 outros crimes. 8, 9, 10 crimes. Mas nenhum dentre os 10 terrorismo. Tem crime pra chuchu. Uma pessoa só pode ter cometido 10 crimes ao mesmo tempo. Mas de terrorismo, não. Mas quem fala que não é terrorista, está apoiando terrorismo. Então quem fala que um assunto levado a cabo democraticamente, conforme a Constituição... Aliás, somente tivemos um ataque à Constituição quando Haddad Lewandowski fatiou a Constituição e falou, bom, tem impeachment, ela sai... Mas não vamos dar os 8 anos de inelegibilidade porque ela pode ser merendeira. Estou esperando aqui a merenda até hoje. Mas o fato é esse. Pela lógica, se quem fala que crime não é crime é criminoso, quem fala mal de atos tomados por poderes soberanos democraticamente constituídos está atentando contra a democracia, quem fala que o impeachment da Dilma é golpe está atentando contra a democracia e pode ser enquadrado no Código Penal da mesma maneira que as pessoas que estão lá em Brasília. Então, cuidado, senhores, porque se o direito de fato é direito, quando você publicar isso na tua timeline do Twitter, seja lá de que rede social for, quando você fizer TikTok com esse tema, você pode ser preso em flagrante, nessa modalidade nova do flagrante perpétuo. Publicou, tá lá para sempre, que é o que aconteceu com o Daniel Silveira. Então, abre o seu olho. Se você disser que impeachment é golpe, você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Kobayashi. Bom, o interessante é que esse termo golpe foi trazido num site oficial do governo federal. Num site oficial da empresa de comunicação, salvo engano, enfim. No site do governo estão chamando o impeachment de golpe. Eu me pergunto, vamos refletir o que aconteceu nos últimos meses todos aí? Foram bloqueios de redes sociais, de site, desmonetização, a internet toda saindo do ar quando alguém dizia alguma coisa que ia contra a autoridade do Supremo Tribunal Federal, contra o que já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos nos lembrar, o impeachment de 2016 da presidente Dilma foi resguardado pela autoridade do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a própria sessão que culminou no impeachment foi presidida pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como diz a Constituição. Foi uma decisão... Mas, olha, por que não vê essas mensagens do pessoal que está aplaudindo agora? Porque tem um monte de gente aplaudindo Alexandre de Moraes que tem lá post. Não é um ministro porque ele foi nomeado por um presidente golpista. Mas chama atenção, Pavinato, porque se você tem uma rede social e publica qualquer coisa que vá contra a decisão do Supremo, você pode sofrer um bloqueio. E agora o site do governo, será que vai sofrer um bloqueio? Porque dizer que é golpe está indo contra uma decisão do Supremo. E as redes sociais também dessas pessoas todas. E quem aplaude, e quem compartilha no WhatsApp qualquer coisa dizendo que é golpe, está indo contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tome muito cuidado. Eu achei que já tinha esquecido essa história, hein, Zé? Mas pelo visto tá batendo firme aí ainda é uma ferida aberta aí, né? E esse golpe de 2016, como é chamado pelo site da EBC, Zé. Nem é, viu, uma ferida aberta, não, isso já está concluído. Eu acompanhei passo a passo 2 impeachments, o do Collor e o da Dilma, né? E conheço muito bem o processo, sei como é que é
esse processo de impeachment. É um processo democrático e constitucional, né? O processo de impeachment está na Constituição brasileira, né? E foi seguido o passo a passo. O presidente da Câmara abriu o inquérito, abriu o processo, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, plenário da Câmara, o processo então foi aberto, votado no Senado Federal. Então houve o afastamento da presidente, assumiu o vice-presidente da República, Michel Temer, que levou adiante e salvou o Brasil. Eu vou te dizer uma coisa aqui, uma certa vez, e até o Brasil Paralelo, numa entrevista que eu dei no Brasil Paralelo, entrevista muito boa, deve ser acompanhada lá no site do Brasil Paralelo. Eu disse que as pedaladas fiscais da Dilma não justificariam o impeachment de um presidente da República, né? É verdade. Quem faz impeachment, gente, é o povo que faz impeachment. O povo queria o impeachment da Dilma. Não é pelas pedaladas só, é pelo conjunto da obra. O impeachment tirou o Brasil de um caminho rápido para o brejo. Esta era a história. A Dilma tinha que ser retirada de qualquer maneira da presidência da República, porque levaria o Brasil para a ruína. Veja bem, não existe, mesmo na democracia, a eleição de um imperador, de um ditador por 4 anos. Ou seja, você elegeu um prefeito, governador e presidente da República pelo voto democrático, ele tomou posse, mas ele não é um ditador por 4 anos. Ele tem que obedecer regras. Um mandato não é um direito individual que você pega, põe debaixo do braço e leva por aí. É um direito que você tem de administrar o seu município, o seu estado e a União. É por isso que eu defendo que seja incluído na Constituição um tipo de retirada de um presidente, de um governador ou de um prefeito que não esteja administrando como quer o povo. Um mandato não é um direito de ser ditador por 4 anos. O mandato é para exercer de maneira digna uma gestão. E a Dilma não estava fazendo isso e precisava ser retirada. Então, é por isso que existe o impeachment. Só que o impeachment não está muito bem explicado. Mas daí, e não é a primeira vez que o Lula fala disso, ele já fez isso, já falou isso em outros discursos, já nessa gestão no Palácio do Planalto. Então, que fique de uma vez por todas certo o seguinte: não houve golpe, não houve, isso foi um discurso, uma justificativa moral que o PT encontrou, e foi uma justificativa em matéria de comunicação, até respeitável, porque muita gente embarcou naquela época, golpe, não haverá golpe. Que golpe? Era constitucional, todos os passos seguidos, votados na Câmara. O presidente do Supremo presidiu a sessão no Senado Federal, ela foi afastada depois do julgamento no Senado, foi tudo, não foi golpe de maneira nenhuma. E o impeachment deve ser regulamentado para facilitar a retirada de um presidente pelos meios democráticos, ou seja, Congresso Nacional aprovando, mas eu antecipo, o Congresso não toma uma decisão extrema, que o impeachment é uma decisão extrema, se não houver o apoio popular. E as ruas estavam exigindo do Congresso Nacional o impeachment, não é o golpe não, o impeachment. Isso mesmo, as ruas estavam exigindo, nada poderia mudar isso. É o que os alemães chamam de espírito do tempo. Havia, nos dois casos, Collor e Dilma, esse espírito do tempo. Discutir isso é revanchismo.